Boa tarde, turma de beneficiamento. Dando sequência na nossa matéria de controle estatístico, vi que muitos de vocês ficaram com dúvida no último exercício. Então, nesse vídeo, eu vou discutir e interpretar os gráficos que ficaram na última atividade. Então, só para a gente contextualizar, a gente está falando de gráficos de controle ou cartas de controle. Esses gráficos de controle nós vamos utilizar para definir se o processo está sob controle estatístico ou não, para definir se tem causas especiais de variação acontecendo ali e se elas precisam ser eliminadas. Então, dentro dos gráficos de controle, a gente tem dois tipos: gráficos focados em variáveis e gráficos focados em atributos. O que nós vimos foram os gráficos focados em variáveis. Gráfico de média por amplitude, gráfico de média por desvio padrão e gráfico de mediana por amplitude. Então, nós estamos dentro desta parte aqui, gráficos de controle para variáveis. Perfeito? Vamos ao nosso exercício. O nosso exercício é o seguinte: um fabricante de bicicletas implementou controle estatístico em uma de suas unidades. Uma das características de controle selecionada foi o comprimento do canote do selim, é uma parte da bicicleta. Os operadores das células onde é fabricado o canote retiraram amostras de 5 unidades, subgrupo, 5 vezes ao dia. Os gráficos a seguir apresentam os resultados das últimas 25 amostras. Ou seja, a gente não precisa calcular nada. Os gráficos já estão prontos. Então, esse exercício é só de interpretação dos dados. Como que nós vamos interpretar esses dados que já estão colocados na forma de gráfico? A gente não precisa refazer nada quanto ao gráfico. A única coisa que a gente pode fazer é dividir esta região aqui entre a linha central e a linha de limite superior em 3 regiões, assim como dividir a linha de limite central e a linha de limite inferior em 3 regiões, para a gente definir os desvios padrões, aquelas zonas A, B e C, né? Tem isso no último vídeo, tá? Então, primeiro vamos fazer a interpretação do nosso gráfico de médias. Eu vou fazer essa interpretação de acordo com as minhas 10 regras sensibilizantes, tá? Então, a primeira regra sensibilizante me diz um ou mais pontos fora dos limites de controle. Eu tenho um problema desse. Eu tenho um problema desse aqui, ó. Eu tenho um ponto fora do limite de controle. Então, nessa primeira regra sensibilizante aqui, ele já não passou. Tá? A gente já tem um problema ali. A segunda regra sensibilizante: 2 ou 3 pontos consecutivos fora dos limites de alerta de 2 desvios padrões. Então, o limite de 2 desvios padrões é este daqui e este daqui. Se eu tiver 2 ou 3 pontos seguidos dentro desses limites, também não atende à regra sensibilizante. A gente consegue perceber que a gente tem esse problema, né? Então, essa regra também não é atendida. Onde que está esse problema? Aqui, ó. 2 pontos seguidos fora do limite de 2 desvios padrões. Ou seja, dentro da região C, né, da zona C. A 3 me pede 4 ou 5 pontos consecutivos além dos desvios, além dos limites de um desvio padrão. Limite de um desvio padrão, além deles, né, é essa região aqui e esta região aqui, ó. Então, a gente não tem 4 pontos seguidos dentro dessas regiões, tá? A gente tem até aqui, ó, 3. Mas 3 não caracteriza, tá bom? Então, ali não é problema.
A regra 4, uma sequência de 8 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central. Também não acontece, né? Acima, abaixo, a gente fizer a análise aqui, a gente não tem nunca 8 pontos consecutivos ou acima da linha central ou abaixo da linha central. Então, deixa eu só dar um checkzinho aqui. Só para a gente ficar ok aqui, ó. A 3 está ok, a 4 também está ok. A 5, 6 pontos em uma sequência crescente ou decrescente. A gente consegue perceber isto neste momento aqui, ó. Em uma sequência crescente ou decrescente. Então, a gente consegue perceber isso aqui, ó. A gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos em uma sequência crescente. Isso daí caracteriza um não atendimento da nossa regra 5, tá bom? Então, a nossa regra 5 também não foi atendida. Regra 6. 15 pontos em sequência na zona de um desvio padrão. 15 pontos em sequência na zona de um desvio padrão, que é a nossa zona mais próxima aqui do... Vou fazer a marcação do lado esquerdo do nosso gráfico. É essa zona aqui. Ou seja, se tiver tudo muito próximo da linha central, é sinal que os limites precisam ser recalculados. Tá? A gente não tem, né? A gente tem uma variação bem legal aí. Alguns pontos dentro dessa zona C e outros pontos dentro fora dessa zona C, tá bom? Pessoal, vocês deem uma recordada no último vídeo do que a gente chama de zona C. Acho que eu fiz uma confusãozinha aí no início do vídeo, mas a zona C é a que está mais próximo da nossa linha central. E à medida que ela vai se afastando, zona B e zona A. Tá? Então, 6 foi cumprida. 14 pontos em sequência alternadamente para cima ou para baixo. Como se aumentou e diminuiu, aumentou e diminuiu, aumentou e diminuiu. A gente não percebe isso nesse momento, né? Ainda mais com 14 pontos. A gente tem, por exemplo, o que essa regra pede, ó, a gente pode ter um exemplo aqui, ó. Daqui, em relação aqui, aumentou, diminuiu, aumentou. Só que só acontece com 4 pontos, não acontece com 14 pontos. Tá? Então, a regra 7 também foi cumprida. A regra 7 também foi cumprida. Regra 8. 8 pontos em sequência de ambos os lados da linha central, com nenhum estando na zona C. Ou seja, a gente tem 8 pontos além do limite de um desvio padrão de qualquer dos lados. A gente também não percebe isso, né? Sempre tem algum ponto dentre 8 dentro do limite de um desvio padrão. Então, regra 8 também está atendida. Regra 9, a gente percebe algum padrão nesse gráfico? Ele está só subindo, ele está só descendo, ele está alternado, ele está formando algum tipo de gráfico conhecido como uma parábola? Na realidade, o que a gente consegue perceber aí é uma aleatoriedade, né? Apesar de ter alguns momentos grandes de subida, ele sempre cai. Sobe um pouco e sempre cai. Então, talvez esse possa ser um padrão, mas a gente não pode afirmar isso. Tá?
E a gente não definiu nenhum limite de alerta, de controle, além dos que a gente já conhece. Então, automaticamente, a gente já dá a regra 10 como cumprida. Beleza? 3 regras foram descumpridas com relação à análise do gráfico da média. Vamos fazer a análise agora para o gráfico de amplitude. A gente vai fazer as mesmas análises para o gráfico de amplitude. E vocês vão perceber que o gráfico de amplitude também peca, né? Também não cumpre o requisito 5, em que a gente tem mais de 6 ou mais pontos em uma sequência crescente ou decrescente. A gente consegue perceber isso daqui, né? 6 ou mais pontos em uma sequência crescente ou decrescente. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já teve um problema quanto à regra 5, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou adiantar para vocês que todas as outras são cumpridas, mas a regra 5 não é cumprida, tá bom? O que isso quer dizer? Se eu tenho pelo menos uma regra que não é cumprida em qualquer um dos gráficos, isso significa que o processo não está sob controle estatístico. Significa que a gente tem atuação de causas especiais no processo, e causas especiais precisam ser eliminadas. Beleza? Então, a gente faz a análise das regras sensibilizantes, simplesmente para chegar à conclusão de que tem ou não causa especial envolvida no processo, tá? Então, isso é interpretar os gráficos de controle. Eu vou trazer para vocês aqui um exercício de fixação diferente. Vocês não precisam me entregar esse exercício. Vou deixar ele aí para fazer, vou mandar em PDF, vou mandar esse PDF para vocês. Mas vocês não precisam me entregar. É bom que vocês façam para entender a matéria, tá? Porque nesse exercício vocês vão precisar construir o gráfico de controle. Então, já tem algumas aulas aí para trás que eu coloquei o passo a passo de construção do gráfico de controle. Revejam esse vídeo. E eu coloquei o passo a passo de como que vocês vão fazer isso, tá? Então, a resolução está aqui. É só seguir esses passos e ir desenhando, tá bom? Na próxima aula, eu faço essa correção com vocês ao vivo. E a gente faz a interpretação das regras também ao vivo. Beleza? Vou deixar aqui para vocês também essa tabela, que é aquela tabela com aqueles fatores de construção. Lembram aqueles fatores A2, D4? Eles estão aqui, ó, tá? As equações que vocês usam também estão no vídeo da aula da semana retrasada, beleza? Eu vou deixar os slides aqui para vocês também em PDF, para que vocês possam consultar, tá, turma? Então, meu objetivo é que vocês comecem a fazer, tenham dúvidas, para na aula da semana que vem, vocês descarregarem essas dúvidas e a gente ir acabando com elas pouco a pouco. Tudo bem? Por hoje é só e espero os exercícios de vocês para a gente corrigir na próxima aula. Até lá!